6 de dezembro de 1868. Margem do riacho Itororó, interior do Paraguai. O silêncio da manhã é quebrado pelo som distante de tambores e o ranger de carroças militares. Cerca de 18.600 soldados brasileiros avançam pela estrada lamacenta em direção a uma ponte de madeira que cruza um pequeno riacho. Parece um obstáculo insignificante. Apenas mais uma ponte em meio a tantas que já atravessaram nos 4 anos brutais desta guerra. Mas do outro lado daquela ponte, 5.000 paraguaios entrincheirados aguardam em posições fortificadas. E o que nenhum dos soldados brasileiros sabe, ainda é que esta manhã se transformará em um dos dias mais sangrentos da Guerra do Paraguai. Um dia em que a própria continuidade da campanha militar brasileira estará por um fio, e apenas a decisão desesperada de um homem de 64 anos impedirá que tudo desmorone. O Duque de Caxias observa a ponte através de seu binóculo. Veterano de incontáveis batalhas, ele reconhece imediatamente o que está vendo. A posição paraguaia é quase perfeita. O riacho Itororó corre por um vale estreito, com encostas íngremes de ambos os lados. A ponte é o único ponto de passagem viável para milhares de homens, canhões e suprimentos. E os paraguaios transformaram aquele gargalo em uma armadilha mortal. Canhões posicionados nas elevações do lado oposto têm linha de fogo direta sobre qualquer um que tente atravessar. Trincheiras cavadas na encosta protegem centenas de atiradores. É o tipo de posição defensiva que vale por 10 vezes o número de defensores. Caxias sabe que tem superioridade numérica esmagadora. Quase 4 soldados para cada paraguaio. Mas números significam pouco quando você precisa cruzar uma ponte estreita sob fogo concentrado de artilharia e fuzilaria. A primeira tentativa de atravessar começa por volta das 9 da manhã. Uma brigada de infantaria recebe ordem de tomar a ponte. Os homens avançam em formação, baionetas fixadas, seguindo seus oficiais. 100 metros da ponte, o primeiro canhão paraguaio dispara. A bala de canhão atravessa a formação, literalmente arrancando 3 homens da linha. Antes que os brasileiros possam reagir, toda a artilharia paraguaia abre fogo simultaneamente. É um inferno de ferro e fogo. Projéteis explodem no meio das colunas avançando. Estilhaços de metal rasgam carne e osso. Homens são jogados no ar pela força das explosões. Os que sobrevivem à artilharia enfrentam o fogo concentrado de centenas de fuzis paraguaios. A distância até a ponte diminui, mas o custo é horrível. A cada metro conquistado, mais homens caem. Alguns conseguem chegar à própria ponte, mas ali se tornam alvos ainda mais fáceis, completamente expostos sem qualquer cobertura. O oficial que lidera o ataque é atingido no peito e cai na água rasa do riacho. A brigada recua em desordem, deixando dezenas de corpos espalhados pela estrada e flutuando no riacho. Caxias observa através da fumaça de pólvora que começa a cobrir o campo de batalha. Ele já esperava resistência, mas não desta intensidade. Os paraguaios, apesar de estarem lutando uma guerra perdida há anos, apesar da fome, da falta de suprimentos, da desesperança, continuam lutando com uma ferocidade que desafia qualquer lógica militar. Cada palmo de território paraguaio está sendo defendido como se fosse sagrado. E Solano Lopes, o ditador paraguaio, deixou ordens claras: não recuar, defender cada posição até o último homem. Os soldados paraguaios seguem essas ordens com uma disciplina que impressiona até seus inimigos. Não porque acreditam que podem vencer esta guerra, a essa altura todos sabem que não podem, mas porque a alternativa à vitória em suas mentes não é derrota honrosa ou negociação de paz. É destruição total, morte ou escravidão. É esse desespero transformado em determinação que torna cada posição paraguaia tão difícil de conquistar. A segunda tentativa de tomar a ponte acontece 1 hora depois. Desta vez, Caxias ordena a preparação de artilharia. Baterias brasileiras são posicionadas e começam a bombardear as posições paraguaias. O objetivo é suprimir o fogo inimigo tempo suficiente
para permitir que a infantaria atravesse. Por 30 minutos, canhões brasileiros despejam projéteis nas trincheiras paraguaias. A fumaça fica tão densa que por momentos é impossível ver o outro lado do riacho. Quando o bombardeio cessa, outra brigada avança. Os homens correm em direção à ponte, esperando encontrar as defesas paraguaias abaladas, desorganizadas pelo bombardeio. Mas os paraguaios simplesmente se abrigaram em suas trincheiras durante o bombardeio e agora retornam aos seus postos. O resultado é o mesmo da primeira tentativa, talvez pior. A ponte se transforma em um corredor de morte. Homens tentam atravessar correndo, agachados, alguns até rastejando. Não importa, o fogo paraguaio é sistemático e letal. Oficiais brasileiros gritam ordens que mal podem ser ouvidas sobre o barulho dos disparos. Soldados tropeçam em companheiros caídos, escorregam no sangue que já cobre as tábuas da ponte. Os que conseguem chegar ao outro lado são imediatamente alvejados de múltiplas direções. Não há como estabelecer uma cabeça de ponte. Não há como consolidar terreno conquistado quando cada segundo exposto significa quase certamente morte ou ferimento grave. A brigada recua novamente, deixando ainda mais corpos para trás. É meio-dia. 2 tentativas falharam. As baixas brasileiras já chegam a várias centenas. Entre os oficiais de Caxias começa a surgir dúvida. Alguns sugerem flanquear a posição, procurar outro ponto de travessia, mesmo que isso signifique um desvio de dias. Outros argumentam por cercar a posição, cortar o suprimento paraguaio e esperar que se rendam. Mas Caxias sabe que nenhuma dessas opções é viável. O terreno ao redor do Itororó é pantanoso e densamente vegetado, inadequado para mover exército com milhares de homens e dezenas de canhões. Um desvio significaria atrasar semanas uma campanha que já se arrasta há anos. E cerco não funciona contra inimigo que já está vivendo basicamente sem suprimentos, e que demonstrou repetidamente estar disposto a morrer de fome ao invés de se render. A ponte tem que ser tomada hoje. E tem que ser tomada por assalto frontal. Não há alternativa estratégica. A questão não é se vão tentar novamente, mas como fazê-lo sem desperdiçar mais vidas em ataques ineficazes. A terceira tentativa é ordenada no meio da tarde. Desta vez, Caxias decide empregar unidades diferentes, tropas mais experientes, algumas das melhores brigadas do Exército Brasileiro. A ordem é clara: tomar a ponte a qualquer custo. As tropas avançam com determinação renovada, mas encontram exatamente a mesma resistência feroz. Os paraguaios não recuaram nem 1 metro, não abandonaram uma única posição. Se algum atirador cai, outro imediatamente toma seu lugar. Os canhões paraguaios, mesmo sob fogo de contrabateria brasileiro, continuam operando. É como tentar atravessar uma tempestade de metal. Não há habilidade tática que possa superar a simples realidade física da situação. A ponte é estreita demais para permitir manobra. A distância é curta demais para evitar o fogo inimigo. E os paraguaios estão defendendo com uma intensidade que ignora considerações normais de conservação de força ou retirada estratégica. Pela terceira vez, o ataque falha. Pela terceira vez, soldados brasileiros recuam deixando dezenas de companheiros mortos ou agonizando feridos no campo de batalha. O sol começa a baixar no horizonte. 3 ataques repelidos. As baixas brasileiras agora chegam a mais de 1.000 homens. Entre as tropas, a moral despenca. Soldados que há horas atrás marchavam confiantes, agora olham para a ponte com terror mal disfarçado. Eles viram o que acontece com quem tenta atravessar. Viram amigos literalmente despedaçados por projéteis de canhão. Viram oficiais que conheciam há anos caírem com balas na cabeça ou no peito. A coragem não é uma fonte infinita. Pode ser esgotada, especialmente quando parece que o sacrifício não serve a nenhum propósito. Quando tentativa após tentativa resulta apenas em mais mortes sem ganho territorial. Oficiais reportam que algumas unidades estão à beira do motim, não abertamente desafiando ordens, mas mostrando aquele tipo de hesitação
que precede o colapso total da disciplina militar. Se uma quarta tentativa falhar da mesma forma, se mais centenas morrerem sem tomar a ponte, há risco real de que as tropas simplesmente se recusem a continuar atacando. Caxias entende o que está acontecendo porque ele viu antes em outras campanhas. Há um ponto em batalhas onde a vontade coletiva de continuar lutando se quebra. Não é covardia. É uma reação humana natural à carnificina aparentemente sem sentido. Soldados aceitarão riscos enormes quando acreditam que o esforço tem chance de sucesso, quando veem progresso sendo feito, quando sentem que o sacrifício de seus companheiros está servindo a um objetivo alcançável. Mas quando ataque após ataque falha da mesma forma, quando as mesmas táticas produzem os mesmos resultados sangrentos, a crença na possibilidade de vitória se desintegra. E sem essa crença, exércitos se tornam multidões armadas, incapazes de executar operações coordenadas. Caxias sabe que está naquele ponto crítico. O próximo ataque precisa funcionar não apenas por razões estratégicas, mas porque a coesão de seu exército depende disso. Se falhar novamente, poderá não haver tentativa seguinte, não porque ele ordenará a retirada, mas porque as tropas simplesmente não obedecerão ordem de atacar novamente. É neste momento que Caxias toma a decisão. Ele é um homem de 64 anos, veterano de dezenas de campanhas militares ao longo de décadas. É o militar mais respeitado do Brasil, talvez o único general brasileiro com reputação verdadeiramente nacional. Foi chamado de volta ao serviço ativo especificamente para resolver o impasse em que a Guerra do Paraguai havia se transformado, após anos de liderança militar incompetente. Suas costas doem, suas juntas reclamam do esforço de dias cavalgando em terreno difícil. Ele tem idade para estar aposentado, não comandando exércitos em campo, mas olhando para aquela ponte, para os corpos espalhados, para as tropas desmoralizadas, Caxias sabe exatamente o que precisa fazer. Não há ordem que possa dar. Não há reposicionamento tático que mudará a situação. O que ele precisa fazer agora não pode ser delegado. Caxias monta seu cavalo branco, um animal que é instantaneamente reconhecível por qualquer soldado brasileiro no campo de batalha. Ele ajusta seu uniforme de gala, completo com todas as insígnias de posto e condecorações. Qualquer um olhando para ele saberá exatamente quem é. Ele cavalga lentamente em direção à linha de frente, descendo a estrada que leva à ponte. Oficiais percebem o que está acontecendo e tentam intervir. Um coronel agarra as rédeas do cavalo, implorando que Caxias reconsidere. O comandante de uma brigada suplica que pelo menos espere preparação de artilharia adicional. Mas Caxias remove as mãos deles das rédeas gentilmente, mas firmemente. Não há tempo para mais preparação. Não há tática que mudará o básico da situação. O que é necessário agora não é planejamento. É liderança pessoal do tipo mais direto e arriscado possível. Caxias cavalga até estar visível para centenas de soldados. Então ele faz algo que nenhum comandante de exército deveria fazer. Algo que viola todos os princípios de preservação de liderança sênior. Algo completamente irracional do ponto de vista de doutrina militar. Ele aponta sua espada para a ponte e grita com voz que carrega sobre o campo de batalha: "Sigam-me os que forem brasileiros!" Então, sem esperar para ver se alguém o segue, ele esporeia seu cavalo e cavalga diretamente em direção à ponte. Um homem de 64 anos. O comandante de todo o exército brasileiro no Paraguai, cavalgando sozinho em direção a uma posição fortificada, defendida por milhares de inimigos desesperados. É o tipo de gesto que deveria resultar na morte imediata e humilhante de um oficial sênior e no colapso da cadeia de comando de um exército inteiro. O efeito é instantâneo e elétrico. Por um segundo há silêncio atordoado enquanto os soldados processam o que estão vendo. Seu comandante supremo está cavalgando sozinho para a morte certa. Então algo fundamental muda. Não é coragem súbita. Não é súbita certeza de vitória. É algo mais visceral e direto. Se aquele homem de 64 anos está disposto a cavalgar sozinho para aquela ponte, como podem eles, homens mais jovens e mais fortes,
ficarem para trás. A vergonha de deixar seu comandante morrer sozinho supera imediatamente o medo do que aguarda na ponte. Oficiais gritam ordens que são desnecessárias, porque soldados já estão se movendo. Brigadas inteiras começam a avançar, não em formação ordenada, mas em uma onda caótica de milhares de homens, todos determinados a alcançar seu comandante, antes que balas paraguaias o alcancem. Caxias está a 50 metros da ponte, quando os primeiros tiros paraguaios são disparados. Balas assoviam ao seu redor. Uma passa tão perto que arranca a pena de seu chapéu. Seu cavalo relincha, mas não para. 40 metros. 30 metros. Projetil de canhão explode à sua esquerda, jogando terra e estilhaços. 20 metros. Soldados brasileiros agora correm atrás dele, gritando, não palavras coerentes, mas sons guturais de fúria e medo misturados. 10 metros. Caxias alcança a ponte, e seu cavalo pisa nas tábuas de madeira manchadas de sangue de tentativas anteriores. Balas atingem a madeira ao redor dos cascos do animal. Uma atinge o flanco do cavalo e o animal tropeça, mas não cai. Caxias mantém controle. Mantém o animal se movendo para frente. Os primeiros soldados brasileiros alcançam a ponte. Não tentam mais manter formação ou seguir tática específica. Correm atrás de Caxias como se ele fosse um ímã puxando-os através do fogo inimigo. Paraguaios, que repeleram 3 ataques organizados com relativa facilidade, agora enfrentam algo diferente. Não é um ataque coordenado que pode ser repelido com fogo disciplinado. É uma onda humana alimentada por determinação irracional. Soldados brasileiros caem aos montes. A densidade do fogo paraguaio não diminuiu em nada, mas para cada um que cai, outros 3 continuam avançando. O volume puro de atacantes começa a sobrecarregar a capacidade paraguaia de infligir baixas rápido o suficiente. Caxias atravessa a ponte. Milagrosamente, nem ele nem seu cavalo sofreram ferimento fatal. Ele alcança o outro lado onde soldados paraguaios estão nas trincheiras a metros de distância. Por um breve momento, ele está sozinho no lado paraguaio do Itororó, cercado por inimigos. Então, a onda de soldados brasileiros quebra sobre a posição. Os primeiros que atravessam a ponte atrás de Caxias encontram paraguaios à distância de baioneta. O que se segue não é mais batalha no sentido organizado. É carnificina corpo a corpo. Homens lutam com baionetas, sabres, algumas até com mãos nuas quando armas quebram ou disparam sua última munição. O combate é visceral e brutal. Não há linha de frente clara. Apenas centenas de lutas individuais acontecendo simultaneamente, em espaço confinado. Mais e mais soldados brasileiros atravessam a ponte. A vantagem numérica, que era irrelevante quando tinham que atravessar em formações estreitas sob fogo concentrado, agora se manifesta completamente. Paraguaios lutam com coragem desesperada, mas são gradualmente empurrados para trás. Cada metro de terreno é contestado. Soldados paraguaios se recusam a recuar mesmo quando feridos. Continuam lutando até literalmente não poderem mais se manter de pé. Oficiais paraguaios morrem liderando contra-ataques desesperados tentando retomar posições perdidas. Mas a matemática brutal de números superiores em combate próximo é inescapável. Para cada paraguaio há quase 4 brasileiros. E uma vez que brasileiros estabeleceram posição no lado paraguaio da ponte, esses números podem ser trazidos a serviço completamente. O combate continua por horas, mesmo depois que a ponte está segura. Bolsões de resistência paraguaia continuam lutando até escurecer. Alguns soldados paraguaios recuam em ordem, mantendo formação e cobrindo uns aos outros. Outros simplesmente desaparecem na vegetação, preferindo arriscar fome e exposição a se render. Quando a noite finalmente cai e o som de disparos diminui, ambos os lados contam suas perdas. Para os brasileiros, os números são horríveis. Aproximadamente 1.862 baixas ao longo do dia, incluindo cerca de 285 mortos e 1.567 feridos. Algumas brigadas perderam 1/3 de sua força.
Oficiais foram dizimados. Alguns regimentos perderam metade de sua liderança. Os paraguaios sofreram proporcionalmente ainda pior. Aproximadamente 1.400 a 1.600 baixas de uma força de 5.000, mais de um quarto de seus defensores. Mas números não contam toda a história. Caxias está vivo. Seu cavalo sobreviveu com ferimento superficial. Ele mesmo não tem um arranhão apesar de ter cavalgado sozinho através de fogo concentrado, que matou ou feriu centenas. Não é sorte. É estatística improvável ao ponto de desafiar credibilidade. Mas é o tipo de história que soldados contarão e recontarão. Seu comandante cavalgou sozinho para a ponte, atravessou sob fogo que deveria tê-lo matado 10 vezes, e saiu ileso. Esse tipo de narrativa tem poder que vai além do racional, transforma comandante em figura quase mítica. E exércitos que acreditam em seus líderes lutam de forma diferente de exércitos que meramente obedecem ordens. Nos dias seguintes, a narrativa do que aconteceu em Itororó se espalha por todo o exército brasileiro. A cada contagem, a história ganha pequenos detalhes adicionais, algumas verdadeiras, algumas embelezamentos, mas o núcleo permanece inalterado. Quando 3 ataques falharam e parecia impossível tomar a ponte, o comandante cavalgou sozinho para a frente, e o exército o seguiu porque não podiam deixá-lo morrer sozinho. Essa história restaura algo fundamental que havia sido perdido durante os ataques falhados. Restaura a crença de que vitória é possível, que obstáculos podem ser superados através de determinação. E liderança importa mais que vantagens táticas do inimigo. 5 dias depois, em 11 de dezembro, as mesmas tropas atacam posições paraguaias em Avaí. Desta vez, não há hesitação. O ataque é conduzido com velocidade e agressividade que surpreende os defensores paraguaios. A batalha ainda é sangrenta, baixas ainda são altas, mas não há dúvida sobre o resultado desde o início. A vitória é decisiva e abre caminho para ataques adicionais. Em 21 de dezembro começa a Batalha de Lomas Valentinas, um confronto brutal de 6 dias que resultará em mais de 5.000 baixas combinadas, mas destruirá efetivamente as últimas forças organizadas paraguaias capazes de defender Assunção. A capital paraguaia cai em janeiro de 1869. A guerra continuará por mais meses enquanto forças paraguaias remanescentes conduzem guerra de guerrilha, mas o resultado nunca mais está em dúvida após Lomas Valentinas. Historiadores militares analisando a campanha final da Guerra do Paraguai identificam Itororó como o ponto de virada psicológico. Militarmente, as 3 batalhas da Dezembrada, Itororó, Avaí e Lomas Valentinas, foram todas importantes, mas Itororó teve significado que transcendeu o resultado tático imediato. Foi o momento em que o exército brasileiro, que havia estado à beira de colapso moral, recuperou confiança em si mesmo e em sua liderança. Essa confiança restaurada manifestou-se nas batalhas subsequentes através de agressividade e iniciativa que tinham estado ausentes anteriormente. Não é exagero dizer que sem Itororó, as vitórias em Avaí e Lomas Valentinas teriam sido muito mais difíceis, talvez impossíveis nas formas que ocorreram. A decisão de Caxias de cavalgar sozinho para a ponte contradiz praticamente todos os princípios de liderança militar moderna. Comandantes de exército não devem se expor desnecessariamente. Morte ou captura de líder sênior causa caos na cadeia de comando. Gestos heróicos individuais por comandantes supremos são considerados irresponsáveis, independentemente do resultado. Pela lógica fria de doutrina militar, o que Caxias fez foi erro grave, que, por sorte, não resultou em desastre. Mas guerra não é exercício puramente racional. Moral importa. Crença importa. Às vezes, o que é necessário não é a decisão taticamente correta, mas a decisão que transforma homens amedrontados em soldados dispostos a morrer por algo maior que eles mesmos. Caxias intuitivamente entendeu que naquele momento específico, na tarde de 6 de dezembro de 1868,
O que seu exército precisava não era nova tática ou mais artilharia, mas prova visceral de que vitória valia o sacrifício. A ponte sobre o Itororó hoje ainda existe, reconstruída mas no mesmo local. É um lugar tranquilo. Difícil imaginar que foi palco de uma das batalhas mais sangrentas da história militar brasileira. O riacho ainda corre. Embora suas águas não carreguem mais o sangue de milhares de homens que morreram lutando ali, mas entre estudiosos militares e historiadores, Itororó permanece como estudo de caso sobre interseção entre coragem individual, liderança e resultado de batalhas. É lembrado não apenas como vitória brasileira, mas como momento em que gesto aparentemente irracional de um homem mudou o curso de uma campanha inteira. Você acha que o gesto de Caxias foi brilhantismo tático ou aposta desesperada que poderia ter destruído o exército brasileiro? Deixe sua resposta nos comentários. Eu realmente quero saber sua opinião sobre essa decisão que mudou o destino de uma guerra. Se essa história te impactou, como impactou a mim quando a descobri, se inscreva no canal para descobrir mais momentos decisivos da história militar brasileira, que mudaram o curso de guerras, mas que quase ninguém conhece. E não deixe de assistir o próximo vídeo que está sendo recomendado para você agora, porque lá eu conto a história completa de como a Guerra do Paraguai começou e por que se transformou na guerra mais sangrenta da história sul-americana.